Hoje é noite de, mais uma vez, com muito agrado da minha parte, viajar até às magníficas Ilhas dos Açores. Hoje vamos até ao Pico e, naturalmente, ali nas proximidades daquela que é uma montanha fantástica e que prova e provoca, no fundo, algumas boas sensações, subir as vinhas e tudo mais, mas hoje não é dia de falar das vinhas do Pico, mas é dia de falarmos de ralis, e isso porque tenho muito gosto em viajar, como eu estava a dizer, até os Açores, para o encontro do José Paula, piloto que todos nós, seguramente que acompanhamos os ralis mais de perto, nomeadamente no Regional dos Açores, conhecem o José Paulo, já tem aqui algum tempo de competição, e ele esteve em ação precisamente no passado fim de semana, teve aqui mais uma vez uma presença num carro fantástico e preparado também por uma equipa do continente, vamos dizer assim, e eu convidei o José Paula para falar não só desta corrida, neste caso do fim de semana, que veio aqui ao Ourique, assim é que está correto, a minha ordem de ideias estava um bocado trocada, mas não, ele veio do Pico até Ourique fazer um rally que assinalou o regresso do Alentejo, mais uma vez, ao Regional Sul, neste caso de Start Sul, e o José Paula aceitou este meu convite de forma rápida e por isso, sem mais demoras, damos as boas-vindas, esperando que as condições estejam a chegar também boas aí para os Açores, e eu dou as boas-vindas ao José Paulo porque merece estar aqui. E eu pergunto para já, bem disposto, preparado para nos contar um bocadinho da sua vida? Prontos, muito boa noite a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite feito pelo Gonçalo. É com orgulho, obviamente, estar a poder partilhar com todo o seu auditório e consigo também as minhas, por assim dizer, as minhas sensações e todo aquilo que eu posso dizer e transmitir a todos. E começaria talvez então, como o Gonçalo estava a dizer, pelo fazer um Sim, bocadinho uma... poderíamos começar, exatamente, porque assinala-se aqui o regresso ao continente, esteve no Rally, neste caso de Ourique, o Rally de Ourique que esteve uns anos afastado e agora é o Rally do Porco, penso que seja assim o nome, e que regressa onde o José Paulo esteve com o Citroën, preparado pela equipa Sports Enduro, e eu ia perguntar primeiro que tudo como é que correu, agora que já acabou, que já regressou ao pico, como é que correram as coisas? Correram bem, acima de tudo foi um rally que eu gostei imenso, porque eu gosto muito de terra, é um tipo de piso que realmente me agrada imenso, apesar de não ser aquele que eu sou, por assim dizer, mais competitivo, chamemos-lhe assim, e já tinha ido há cerca de um mês e quase 2 meses a Serpa, e gosto particularmente desses troços, porque são troços rápidos e com relativamente tanto rápidos, causa alguma, por assim dizer, dificuldade, que eu estou habituado aqui nos Açores a serem um bocadinho mais lentos. E não só isso, mas também todo o ambiente, toda a forma como a gente é recebido. Eu gosto muito de participar em provas que já não é a primeira vez que vou a outros locais, portanto, sem ser os locais normais, aqueles rallies maiores. E gosto sempre, levo assim mais duas ou três pessoas amigas e conhecemos um bocadinho também da própria terra e do local. E o rally em si foi fantástico, foi ótimo, excelente organização e troços muito bons, muito bonzinhos de se passar e foi fantástico. Muito bem. Já vamos regressar então a este mesmo rally, o Rally do Ourique, já vamos temos aí mais temas para falarmos, mas agora pedia, como tinha combinado de início, José Paulo, a falarmos um bocadinho da sua história nos ralis. Sabemos da muita vontade, do jeito que tem, mas gostava de uma forma resumida que me ajudasse para não ser eu aqui a fazer perguntas das várias etapas, que me resumisse aqui no fundo porquê ralis, o que é que já fez nos ralis, basicamente é falar aqui um bocadinho do seu passado ligado aos ralis. Foi por aí que tudo começou ou começou de outra forma? Porque eu tenho pilotos de ralis que dizem que começaram nas motas, outros que começaram no karting, há tudo um bocadinho. No seu caso, como é que tudo começou, José Paula? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, basicamente a minha paixão pelo rallies começa logo com 6 ou 7 anos, que o rally passava na zona onde eu morei muitos anos, que foi em Espinho. Eu sou natural de Espinho. Boa. E o rally passava o final daquele troço que ainda se fazia durante a noite, que era a Serra da Arouca, lá em cima mesmo para norte, ao pé de Espinho, e depois os carros passavam em ligação, recordo-me perfeitamente daqueles Audi 4, do Lancia, o 037, e a minha mãe, com muito, assim, sem gostar muito, eu saía, pedia-lhe, e ela deixava-me ver só os carros a passar, passavam meia-noite,
e foi aí que começou todo aquele o barulho, os carros a passar, às vezes paravam para falar um bocadinho com as pessoas, e ficava ali às vezes 2, 3 horas, porque depois também passavam os portugueses, obviamente mais tarde, e aí começou. E depois, ao longo dos anos, comecei a ver rallies também com 17, 18 anos com os meus amigos, Fá, Flameirinha, enfim, todos aqueles troços todos lá para cima. Muito novo vi. E depois, felizmente abriu-se uma oportunidade, comecei nos kartings, foi onde eu comecei. Tinha um kartódromo em Espinho e tinha também o kartódromo em Matosinhos, mas eu sendo Espinho, comecei a ir lá regularmente e ao vir para os Açores, portanto casei-me, vim para os Açores e nos Açores é que surgiu efetivamente a possibilidade de começar a participar em provas aqui nos Açores. Foi as primeiras provas que eu participei com um Peugeot 205. Foi o meu primeiro carro. A fazer o regional, a fazer algumas presenças pontuais, ou fazia mesmo o campeonato todo? Tudo regional a nível do VSH, os antigos, recorda-se os sem homologação, foi aí que a gente começou. Fiz pelo menos uns 3 ou 4 anos o campeonato dos Açores de VSH, nunca consegui ser campeão, fui sempre segundo, terceiro, nunca consegui, mas pronto, não há stress nenhum. E depois fui evoluindo, porque realmente é uma coisa que é uma paixão muito grande que eu tenho pelos carros e por conduzir e pelo ambiente, e depois fui evoluindo, cheguei a ter um dos carros que participou nos anos 80, fui aí ao continente comprar um Volkswagen Golf, o G60, mesmo aquele que participou no WRC, era um G60 tração às 4 rodas, e era um dos carros do Meireles, não sei se recorda. Pois, era isso que eu iria arriscar, mas estava aqui um bocadinho com cuidado para saber se seria ou não. Mas sim, é associado uma coisa à outra, claro. O G60 à família Meireles, sim, sem dúvida. Eles ainda têm um, é aquele que leva tem ainda aquele patrocínio da United Colors of Benetton. Eu fui comprar ao continente a um senhor que também fazia rallies. Cheguei a falar com o Pedro e com o Paulo, que eles tinham ainda, e penso que ainda têm bastantes peças, porque já era difícil nesta altura. E depois do G60, dei o salto para o campeonato regional, acabei por dar o salto com o Mitsubishi. É bom. Fui participando com alguma regularidade, houve pelo menos 2 ou 3 anos que fiz o campeonato a tempo inteiro, mas depois da minha vida profissional e também os custos acrescidos e os apoios, às vezes a gente quer ir mais para a frente, mas é difícil. Mas não perdi a vontade e sempre numa de tentar evoluir, acabei por ir para a classe dos R5 e também comecei por comprar um Peugeot 206, o 208, o T16, que pronto, foi aí que eu comecei com os R5, devagarinho, não era um carro obviamente de primeira linha, mas e fui evoluindo e depois, entretanto, agora acabei depois por adquirir o C3 para ver pronto, se vamos... E como é que estão a correr as coisas este ano? Diga-me lá, José Paula. Pois, Enquanto a câmara, se conseguir pará-la um bocadinho só, é mais para quem esteja a ver, depois às tantas, isso, está estabilizada a imagem. Explique-me lá como é que foi este ano, ou como é que está a ser este ano de 2024, com este C3 que estava a dizer que adquiriu agora, naturalmente. exato, portanto, a aquisição do C3 foi com o objetivo de participar no Campeonato dos Açores, mas eu, pronto, objetivamente tenho que, por assim dizer, fazer treinar, por assim dizer, andar mais, e é isso que eu tenho feito ao longo dos anos, não só com o C3, mas por exemplo, com o Peugeot, que já participei já em rallies mesmo, fui à Espanha, já fui às Canárias, asfalto, já fiz Castelo Branco no continente, portanto já fui fazendo alguns rallies para me preparar com, por assim dizer, com um nível que me possa levar a discutir no futuro o Campeonato dos Açores. E estes rallies em terra, objetivamente, sendo rallies mais pequeninos, para mim são mais interessantes porque os custos são relativamente são menores e o treino
por assim dizer, a capacidade que eu tenho de rolar é muito superior, porque não ando cá para trás, não ando sempre com as boas condições do piso, e depois vou sempre, por assim dizer, com as melhores condições que tenho para correr, com a Sports You, que me permite realmente nestes rallies evoluir bastante. E este ano está a fazer o Regional Sul, eu pelo menos penso que me vi passar, não tivemos ocasião de falar, porque eu estive em Serpa também, tive a ocasião de ver o extraordinário ambiente organizado pelo Estado Artística Reguenguense no Rally de Serpa, mas este ano está a fazer precisamente aqui o Regional Era Start Sul. Não, eu este ano, pronto, objetivamente a segunda metade do ano, eu tirei só praticamente para fazer rallies de terra, e estava a contar fazer, portanto, todos os rallies que existem na zona sul do país. Estava a pensar ir à Vila do Bispo, que entretanto foi cancelado, e estou a pensar agora também terminar, e vai haver agora um rally em Mursa, Norte. Ok. E é os rallies que há agora desta Para ganhar mais experiência na terra, é isso que me está a dizer. Exatamente. Porque eu estava a ver aqui no Sul, estava a lembrar-me da Vira, que é sempre o final de temporada, mas acho que este ano é versão asfalto, segundo aquilo que eu já me apercebi. Exatamente. Se essa versão fosse terra, obviamente que a gente ia... Era tradição aqui em Tavira, aproveitando os troços do WRC, de se fazer em terra, mas pronto, efetivamente agora em asfalto. José Paula, e desta sua experiência que estamos a dizer de regressar aqui ao continente, aparece de um momento para o outro, primeiro, com o carro da Sports You, obviamente, o carro é seu, por aquilo que já deu a entender, preparado pela Sports You. Este carro está cá sempre no continente, que é para ser mais fácil a deslocação para este seu objetivo nas provas de terra, e a Sports You traz o carro da sede para aqui, ou como é que está a acontecer? Por exemplo, o ano passado eu tinha um projeto de fazer o Campeonato dos Açores. Entretanto, pronto, houve uma série de condicionantes profissionais que me impediu, e o ano passado ainda consegui, ou ainda cheguei a fazer o rally do Pico aqui, e depois o carro ficou para o rally da Terceira, porque como os custos de deslocação são relativamente caros, o que é que eu tinha resolvido fazer o ano passado? O Pico, a Terceira, e depois terminaria a época em São Miguel, ou seja, porque em Inteirilhas é muito mais eficiente do ponto de vista da logística, e o carro entrava aqui pelo Pico e sairia depois por São Miguel. Isso depois acabou por não acontecer por questões logísticas e de minhas profissionais, mas o objetivo agora eu penso que é preparar. Eu estou com muita vontade de fazer o campeonato regional para o ano. Vamos ver. José Paula, e no meio disso tudo, como é que aparece aquele que é conhecido, o mestre dos navegadores, da janela de um momento para o outro, o homem de Famalicão, que vai apanhar, neste caso, em andamento a sua estrutura e vai encontrá-lo aqui em Ourique? Como é que aparece este convite e como é que correu a experiência com um navegador diferente em relação àquilo que tem vindo a utilizar até agora? O Gonçalo falando dos navegadores, é sempre um problema às vezes, que é a gente ter um navegador fixo. Eu andava com o Paulo Lopes, que era um navegador que já tinha alguma experiência internacional, já fez o campeonato, já fez o europeu de duas rodas motrizes com o Pedro Antunes. Fizeram uma época inteira com o Pedro Antunes, e foi aí até que eu o conheci. E depois, há 2 anos, na Terceira, a gente teve uma saída de estrada, e ele teve um problema numa clavícula com o cinto. Portanto, teve um problema, e o que é que acontece? Ainda não está totalmente recuperado. Tem estado a recuperar ao longo deste ano que passou, e este ano eu tenho andado, por assim dizer, avulso, e, o que é uma pena, mas já andei este ano com o Carlos Magalhães, e entretanto o Luís Rego, que é um dos pilotos aqui dos Açores, O Júnior. eu contactei-o e perguntei se já poderia estar disponível para ir comigo, e ele disse que sim, deu-me o contacto, entretanto é uma experiência fantástica. O José Janela foi uma ajuda muito, muito boa, e ele é uma pessoa fantástica.
deu-me muita ajuda e correu tudo bem e foi ótimo. Muito bem. Em relação ao futuro, já há pouco já começou a desvendar, quer fazer, neste caso, o regional, aqui também, mas ainda não tomou decisões, ou já tem algumas decisões tomadas para 2025, que é uma boa maneira de terminarmos esta nossa conversa, José Paulo. Ok. Para 2025, eu estou relativamente indeciso. Eu já lhe vou dizer, Gonçalo, ou fazer eventualmente algumas provas pontuais no continente Uhum. e, portanto, não fazer o campeonato todo e participar pontualmente em algumas provas, porque realmente eles têm uma coisa boa, que é, fazem uma parte de terra, Uhum. e não sei como é que vai ser a época 2025, eu pressuponho que vai ser exatamente igual, portanto há uma temporada de terra até cerca de início de junho, julho, e depois a segunda parte em asfalto. E eu estou indeciso entre fazer realmente uh, ou a temporada de terra, que provavelmente é aquilo que eu vou fazer, do Nacional, e intercalar com algumas provas aqui nos Açores. É mais facilitado fazer nos Açores, no sentido em que eu possa, por exemplo, fazer no continente e depois fazer interligação aqui de 2 ou 3 provas nos Claro. Açores, está a perceber? E eu tenho aqui uma proposta de um projeto para aqui para o Campeonato dos Açores também, que estou em negociações, por assim dizer, mas se isso for para a frente, em princípio farei o Campeonato dos Açores no total. Se não for, vamos ficar aqui se calhar uma parte no continente e outra parte nos Açores. A acumular milhas para o seu cartão lá da agência de viagens e tudo mais. Muito bem. José Paula, ficamos aqui já com a porta aberta para conhecermos o projeto em definitivo, 2025, até lá que corram bem essas negociações e que a decisão seja aquela que seja mais favorável para o José Paula, de qualquer das maneiras. Para terminarmos, deixo-lhe aqui o desafio, José Paula, se me permite esse abuso, que eu gosto sempre de trazer essa oportunidade, de agradecimentos. E normalmente fazemos sempre no fim, a ouvir de viva voz, os agradecimentos que o José Paula acha que merece quem está aqui ao seu lado, seja patrocinadores, sejam pessoas, e eu pergunto-lhe se quer aproveitar para agradecimentos por esta oportunidade de estar nos rallies com este seu envolvimento. Normalmente os agradecimentos não é como se costuma dizer, eu também vou usar isso, que é, não é os primeiros que são os mais importantes, nem os últimos que são os menos importantes. Todos são importantes, portanto, Claro. mas essencialmente aquela pessoa que é a minha maior fã e aquela que mais me motiva é a minha esposa, claramente. Ela é por assim dizer, o farol que faz com que eu tenha sempre muita vontade. E também há uma outra pessoa que tem sido fantástico na ajuda, que é o Abel Fernandes da Sports and You, que tem Claro. sido um companheiro, um amigo, uma ajuda muito importante nos meus altos e nos meus baixos. E obviamente depois tenho 2 ou 3 amigos que me têm acompanhado, Força. o Nelson Coelho, o Simão, e pronto, esses aí serão aqueles em que eu queria deixar aqui o agradecimento, e de uma forma geral a todos aqueles que às vezes me ajudam Não há com sponsors aqui, patrocinadores, que mereçam aqui uma palavra. os patrocinadores. A gente normalmente tem aqui assim uma ajuda de Sim. o José Cristiano, que é da parte de computadores. Temos também as adegas aqui do Pico e a Câmara Municipal da Madalena e das Lajes, que também constantemente me ajudam nas deslocações, principalmente, que é os apoios que eles costumam efetuar à minha equipa. Perfeito. Muito bem, acho que está aqui bem feito o agradecimento. Qual é a próxima prova? O que é que está na sua agenda, José Paula? Na minha agenda, e eu estou indeciso, portanto, tenho que falar com o grupo desportivo comercial. Vai haver agora o Azores Rally, que é aquela prova que já foi uma prova realmente de eleição. Infelizmente agora é mais pequenina. E eu estou indeciso, como eu estava a dizer há pouco ao Gonçalo, entre vir aqui aos Açores, agora no final, no meio de novembro, ou ir lá em cima a Mursa, A Mursa. Uhum. novamente terra, para eu se calhar vou decidir por vir aos Açores para ver como é que está a minha performance aqui em relação aos restantes colegas do campeonato, mas será E até talvez para ter mais apoio, mais açorianos a apoiarem com e a bandeira ter um bocadinho açoriana, apesar. de cal, é capaz de ser essa a minha opção. Vamos ver. Muito bem.
Muito bem. Se for no continente, também de certeza que tem apoio, nomeadamente dos seus conhecidos do Espinho, que com certeza vão apelar às suas memórias e vão estar lá também para o apoiar. José Paula, foi um gosto. Desejo-lhe uma continuação de um bom programa desportivo, muitas felicidades, muita diversão dentro do seu carro e já sabe, Projeto 2025, tenho todo o gosto em ajudar na divulgação. É só entrar em contacto e, claro, vamos voltar a conversar e perceber quais são as ideias que tem para aí já definidas para o próximo ano. Mas para já, os parabéns por uma magnífica carreira, também pelos bons resultados e não só, mas pela sua presença sempre muito positiva também nos nossos ralis. Mando-lhe um abraço e desejo-lhe a continuação, claro, neste caso de boas provas. Um abraço, José Paulo, aí para a Ilha do Pico. Um grande abraço para o Gonçalo e foi fantástico a sua amabilidade e o carinho com que me Estou aqui para recebeu. vocês. Agradeço esta possibilidade e esta oportunidade de falarmos um bocadinho sobre ralis, sobre mim, sobre tudo aquilo que rodeia este grande desporto e um grande abraço para si daqui da Ilha Montanha. Fantástico. Muito obrigado e uma boa noite. Até breve, José Paula. Obrigado.